Olá, bem-vindos a mais um vídeo destes vídeos mais generalistas para um público em geral que têm a ver com temas relacionados com a psicologia, com a psicoterapia. O meu nome é Susana Rodrigues e você está no canal de Conversas de Consultório comigo. Hoje gostaria de falar um bocadito sobre se você respira. Você respira? Já se deu conta alguma vez de como é a sua respiração? Se não se deu, se é o seu caso, tire meio minuto para isso neste momento. Dê-se conta, ao fechar os olhos e ao sentar-se na cadeira a ouvir este vídeo, como é? Você tem uma respiração curta, assim, e vai respirando à medida que vive e sobrevive. Tem uma respiração profunda, costuma inspirar e expirar. É uma pessoa, deixa-me agora falar de outra maneira, apressada, sempre a correr, numa emergência temporal permanente. É aquele estilo de pessoa que passa pelas coisas e não as vê, que os amigos estão a falar consigo, você já está com o pensamento noutro lugar, já noutro sítio, não ouve nem metade do que eles disseram. É uma pessoa ansiosa, ou pelo contrário, é uma pessoa calma, reflexiva, que toma decisões respiradas, que pensa sobre as coisas, que reflete, que olha, que vê com olhos de ver, para depois sentir com o coração de sentir. Pensa um bocadinho, como é o seu dia-a-dia? Levanta-se de manhã, vai fazer a sua higiene, toma o pequeno almoço, prepara os miúdos, vai tudo a correr, olha para o relógio inúmeras vezes, ou para o relógio do telefone, já viu não sei quantas mensagens e mandou não sei quantas outras, e como é? Antes de chegar ao emprego, já quase que fez a maratona. Alguns de vocês é assim ou não é? Outros talvez não. Então, hoje estou mesmo aqui para falar sobre isto da respiração. Na verdade, a maior parte de nós apenas respira o suficiente para sobreviver, para viver e andar vivo no dia a dia. Mas esquece-se que respirar é a fonte da vida. O oxigênio é a fonte da vida. Um bebê, quando nasce, se não respirar, está em anóxia. E nós sabemos que a anóxia traz problemas e consequências muito grandes na vida cerebral e mental de uma criança. Hipoteticamente, pode até colocar a sua vida em perigo. Ou a sua vida mental em perigo. Bom, mas sobre este assunto não vamos falar em detalhe, talvez noutro vídeo, mas vamos sim falar sobre isto, que é quando um bebê nasce, o sorver do oxigênio e a capacidade de respirar é o sinal que dá ao pediatra e ao obstetra de que esta criança veio ao mundo com capacidade de o enfrentar e de respirar e sobreviver. Estou certa? Isto em termos médicos, ok? Só que depois, em termos psicológicos, muitos de nós costumamos estar como se estivéssemos com anóxia. Muitos de nós passamos a vida numa sobrevivência, em que mal respiramos, em que enfrentamos as circunstâncias, os contextos, a vida, o trabalho, as relações, as filiações, a sexualidade, a vida íntima, seja lá o que for, várias dimensões da nossa vida, como se fossem coisas que passam por nós a uma velocidade inebriante e sobre as quais nós não paramos e não nos debruçamos para pensar. E quando alguém nos vem dizer: "Ei, rapaz, para, respira fundo,
para um bocadinho, senta-te, estás-me a fazer impressão, parece que tens bichos carpinteiros, não paras, a vida não é uma corrida de Fórmula 1, etc, etc, etc. Ficamos um bocadinho indignados quando alguém nos diz isso. Epá, para lá com isso, esta é a minha maneira de ser, eu só sou capaz de andar assim, eu se não estiver assim morro, para mim parar é morrer. Pronto. E o que nós vemos neste tipo de pessoas é que anda num permanente stress, numa permanente tensão, com a qual que é a única maneira de que eles sabem viver e nunca perceberão que haverá outras maneiras de viver e que são muito mais saudáveis em termos mentais e, obviamente, por consequência, em termos da nossa vida em geral. Vai ter repercussões positivas em muitas áreas. Vejamos o seguinte, quando alguém nos vem dizer devias de fazer yoga ou porquê que não vais fazer meditação? Estás a brincar comigo. Só podes estar a brincar comigo. Estás-me a ver fazer meditação? Tu estás-me a ver fazer yoga? Epá, assim, eu nem acredito nessas coisas. O que é que tu estás a falar? No poder da mente, no coisas transcendentais. Ouve lá, isso não é comigo. Se tu conheces-me o suficiente, sabes que isso não tem nada a ver comigo. Porquê que não tem nada a ver consigo? Quais são os seus receios? A miúde, quando os meus pacientes em consultório vêm com essa história e nós vamos escavar esta convicção que a pessoa tem acerca disto, vamos ver que o que a pessoa tem é medo de perder o controle. Deixar-me invadir por qualquer coisa que eu não conheço suficientemente, que eu penso que é mais ou menos esotérico, estar a meditar ou a fazer uma coisa tipo yoga, a pensar em coisas transcendentais, são os vocábulos que as pessoas usam. Quer dizer que, de algum modo, pode haver aí uma parte do campeonato em que eu perco o controle, perco a capacidade de eu controlar a minha vida. Vou-me agora entregar à respiração e à meditação. Ouçam, tenham dó de mim. E, portanto, o que nós encontramos, de facto, nestas pessoas é uma incapacidade de se entregar, de se deixar ir, de permitir largar, de se permitir viver as coisas de uma maneira mais folgada, respirada, menos tensa e menos intensa. Ouçam, sei do que estou a falar. Eu próprio já vivi muitas fases da minha vida com uma intensidade tal que não há escala convencional que desse para medir. E, de facto, chegamos a um ponto em que temos que tomar decisões. Ou enlouquecemos, ou no sentido do que vocês quiserem entender pelo enlouquecer, ou a nossa vida se desregula em termos emocionais e não conseguimos fazer a gestão de muitas dimensões da nossa vida por causa desta desregulação emocional, que depois, obviamente, se repercutirá nas dimensões relacionais, nas dimensões de bem-estar, nas dimensões profissionais, nas dimensões de tomada de decisão, nas dimensões da intimidade, seja lá o que for. Ou eu então paro um belo dia e tenho que tomar consciência de que não dá mais continuar assim. Mas, se eu não parar, o meu corpo vai me obrigar a parar. Como? Vão vocês perguntar? Infelizmente eu tenho a resposta. Um AVC, um aneurisma, uma depressão de caixão à cova das quais eu não saio, uma doença autoimune, ou outra doença cardíaca, ou... Bem, acho que não vale a pena. Eu iria estar aqui a enumerar um conjunto de sintomatologias físicas que são reflexo da minha sintomatologia psíquica. Lembrem-se disto, eu sempre vos falo da irmandade, a minha maneira de explicar as coisas, entre o psi e o soma, e o físico, e o fisiológico, o orgânico, biológico. Nem tudo o que acontece na nossa vida em termos físicos e orgânicos
está só relacionado com fatores externos. Sei lá, eu sou mineiro e posso vir a ter um problema grave nos pulmões por causa da inalação de determinadas substâncias às quais eu fui exposta na minha profissão de mineiro. Mas eu também posso ter problemas cardíacos por demasiada exposição a um stress e a uma ansiedade contínua, que eu me permito que ela aconteça. Que não faço a ponta de nada para a controlar, que não tomo suficientemente conta de mim para que isto não me venha a acontecer. Tudo bem, pode haver problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas de AVCs, de AITs, de doenças autoimunes, seja o que for, que não têm relação com a nossa parte psi. Mas vocês vão reparar uma coisa, até os médicos de hoje em dia, em determinado tipo de doenças, a primeira coisa que sai do saco quando estamos na consulta com eles e estamos a reportar um certo tipo de sintomas é: você não se enervou algures no campeonato? Você tem estado bem emocionalmente? Ou vai fazer um exame, fez um exame, tem um doutoramento para defender, ou foi sujeita recentemente a um divórcio, ou algum problema com os miúdos lá em casa e acertam na mousse. Quase sempre houve qualquer coisa na periferia do aparecimento do sintoma que tem um cariz ou um contorno, uma substância psi. Então, nós sabemos como hoje em dia estamos tão dependentes da nossa vida emocional e tão dependentes da maneira como nos sentimos psiquicamente ou psicologicamente, que se calhar é chegada a altura de começarmos a respirar isto, a pensar, a metabolizar e a parar. Saber parar, saber perceber quais são as consequências quando paramos. Será que vai mesmo acontecer aquilo que nós pensamos? Se eu não correr para apanhar o comboio, se eu não me mobilizar para fazer as coisas que ninguém mais faz cá em casa, se eu não for buscar os miúdos, se eu não estiver em cima deles a estudar com eles, se eu não estiver a ficar mais horas no serviço, se calhar os clientes nunca mais vão querer procurar a minha empresa, blá, 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 blá. E a pergunta que eu costumo fazer a alguns dos meus pacientes quando eles vêm com isto é: será? E nunca me esqueço de uma vez uma pessoa que me disse: sabe uma coisa, Susana, tudo o que eu preconizei não aconteceu nada. E eu: como assim? E ela dizia: todas aquelas profecias que eu tinha de que se eu parasse, que se eu não fizesse da maneira como eu fazia, ia dar para o torto, afinal não se concretizou. Afinal, as coisas correram melhor do que eu tinha pensado. Porque a verdade é esta, é que nós às vezes não damos a oportunidade das coisas poderem vir a acontecer. Porquê? Não respiramos, não paramos para pensar, não paramos para nos distanciar das coisas, não paramos para tentar perceber a situação de outro prisma, vendo de outra perspectiva. Não somos capazes de calçar outros sapatinhos, outros mocassins, como o velho ditado índio diz, e estamos sempre a calçar os mesmos e a saber, dentro da nossa cabeça, as consequências, a preconizar toda a regra do quadradinho fechada, não é? Do que eu acho que vai acontecer. Quase sempre catastrófico e dependente das coisas que eu ainda faço, que aquilo que eu faço desta maneira louca. Então, quando eu sugiro às pessoas, às vezes, que aprendam a respirar, sobretudo nestas questões da ansiedade, e que atirem um momento para si de manhã para fazerem meditação, ou que façam uma oração durante uma certa altura do dia, que é a oração de agradecimento pelo que é bom que lhes aconteceu na vida. Agora está na moda as questões da gratidão. Não sei se estamos a falar, se estamos sintónicos na mesma coisa, mas não interessa, isso agora também não é preocupante. Mas quando eu digo à pessoa, agradece, consegue parar um bocadinho da sua vida, refletir sobre ela, respirar, inspirar, expirar, olhar em seu redor e perceber que há coisas na sua vida que ainda não agradeceu tê-las. Agradecer a quem, Susana? A Deus? Eu nem sequer sou religiosa. Ou a quê? A uma entidade?
Não interessa. O universo, essas coisas do universo, não interessa. Às vezes nós esquecemos de parar. E quando eu paro e agradeço, eu estou a entrar em contacto com outras coisas. Aquelas que eu, quando estou a 100 a hora, numa certa emergência temporal, não sinto, não vejo e não penso. Mas, sobretudo, não sinto. Essas pessoas que me dizem: eu não sou capaz, Susana, de estar a refletir e a meditar. Eu começo a meditar e, na verdade, vem-me uma quantidade de pensamentos parasitas à cabeça sobre o dia-a-dia, sobre o que me disse o meu marido, o que me disse o meu patrão, o que tenho para fazer amanhã. Eu digo: está certo, não há problema. É naturalíssimo, quando eu começo a meditar, que eu começo a pensar nessas coisas. São os pensamentos que eu estou habituada a que me invadem, mesmo quando eu resolvi parar e meditar. Aceite que isso vem e, da mesma maneira como vem, aceite e dê ordens ao seu cérebro para ir. E você volta a concentrar-se na sua meditação. Agora, sobre isto da meditação, eu se calhar farei um vídeo melhorzinho para vocês, onde vou explicar as consequências positivas da meditação ou de algo que esteja na periferia da meditação. Eu não sou muito rígida com isto. O que está por detrás é que me interessa, é o processo. O modus operandi, o modo como se faz, pode ser com uma meditação guiada, pode ser com uma meditação minha, interna, pode ser com música, pode ser com visualização, pode ser com relaxamento, pode ser com um conjunto de coisas, pode ter até com a técnica da manhã maravilhosa, pode ser com a técnica da gratidão, desde que eu consiga parar, olhar para dentro um bocado e depois conseguir também olhar para o que me rodeia e configurar o que vejo e o que sinto de uma maneira diferente, positiva e mais light, mais consentânea com a minha saúde mental e com a minha felicidade, bem entendido, não é? Portanto, para todos vocês que consideram que isto de refletir, meditar, mindfulness, orações de gratidão, seja lá o que for, são coisas esotéricas, são coisas transcendentais que não têm nada a ver comigo. Eu sou religioso, eu acredito em Deus. Ótimo! Muitos de nós somos religiosos e acreditamos em Deus e conseguimos fazer também isto tudo. E não às vezes não deixamos de estar em stress, mesmo sendo religiosos e acreditando em Deus. Só por alto. Acontece. Às vezes eu sugerir a alguns dos meus pacientes uma oração de gratidão. Depois poderemos, noutro vídeo, dar-lhe alguns contornos reais para perceberem o que é que estamos a falar. E a maior parte dos meus pacientes fica muito admirado. Porquê? Porque não tem nada a ver com o tipo de orações que está habituado a ter. Eu chamei-lhe a oração e posso-lhe chamar outra coisa. Pode ser o meu momento zen, o meu momento de agradecimento, o meu momento de gratidão. Usa-se muito esta palavra, eu gosto mais de agradecimento. O meu momento de descanso, o meu momento... Chama-lhe o que quiserem. Ok? As palavras são acrobacias e são trapezismos. Se nós quisermos, chegamos ao mesmo ponto. Na grande verdade, quando fazemos isto, não estamos a fazer o mesmo que fazemos nas orações que conhecemos, quando rezamos a um Deus. E quando eu digo rezar a um Deus, falo no Deus católico, no Deus budista, no Deus islâmico, no Deus judaico, não interessa, qualquer Deus. Quando rezamos a Deus, a maior parte de nós, não quer dizer que seja todos, o que faz é pedir qualquer coisa. Oh meu Deus, ajude-me a viver esta fase da minha vida. Dê saúde aos meus filhos, à minha mãe que está doente, ao meu irmão, ao meu amigo. Deus, ajuda-me. Deus está aqui para mim. O que nós estamos habitualmente a fazer nas orações é pedir. Somos pedintes de algo. Isto que eu estou a falar, nós não estamos a pedir. Nós estamos a agradecer o que alcançamos, estamos a agradecer o que somos, estamos a agradecer o que conseguimos, estamos a agradecer o momento em que nós conseguimos olhar, ver e sentir que algumas das coisas que temos, afinal,
são mais importantes do que aquilo que nós pensamos. E reparem, basta olhar para o mundo onde nos movimentamos, basta abrir os meios de comunicação, um jornal, uma televisão, uma internet, seja o que for, e ouvir e ver, não é? Que nos entra pelos portais dos sentidos, a desgraça que o mundo inteiro está acometido, os problemas, as guerras, as pessoas que... Porque reparem, depois também os mídias exploram muito tudo o que é mórbido e violento e mau e escuro, obscuro e por aí fora, porque sentem que é mais... que há mais consumo deste tipo de coisas do que das coisas boas, do que das coisas shining, do que das coisas bonitas. Se calhar têm uma certa razão, não sei, mas na verdade estamos sempre a ser invadidos por uma realidade que vemos ao nosso redor que é feia, que é escura, que é má, que é mesquinha, que é desprezível, seja lá o que for, não é? Ou que é desgraçada, ou que é pobre, tudo isso, que é a realidade às vezes, embora empolada por estes meios de comunicação, mas não temos a capacidade de sentir-nos bem porque achamos que tudo isto nos vem avassalar, não é? Tudo tão pesado, tão escuro, e não vemos o outro lado, um lado mais light, um lado mais shining, que só conseguimos ver quando respiramos. Quando eu oxigeno, as células do meu cérebro, os ditos neurónios, vão transformar toda a química que está dentro da célula nervosa, dos neurónios, vai fazer com que sejam alteradas as libertações ou inibições de determinadas substâncias neuroquímicas, são são os ditos neurotransmissores, todos com nomes muito diferentes, que alguns até têm funções hormonais, eles não são apenas só neurotransmissores, e que, de algum modo, do qual depende também o nosso bem-estar e a nossa capacidade de nos concentrarmos sobre tomadas de decisão e sobre comportamentos que necessitamos de fazer para que venha na nossa direção aquilo que nós queremos, o sonho de ser feliz. E agora, você respira? Se não respira, tem que aprender. Há um conjunto de técnicas que o podem ajudar. Até um próximo vídeo onde poderemos eventualmente falar um bocadinho mais em detalhe sobre estas técnicas. Se tem curiosidade, é só esperar. Adeus!